Graça e paz de Jesus Cristo seja com todos, amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler o capítulo todo, mas eu não creio que não vou conseguir pregar o capítulo inteiro. E eu queria que os irmãos tivessem paciência comigo hoje. Se eu for um pouquinho devagar, os irmãos tenham paciência comigo. Amém? João capítulo 17. João 17. Amém? Diz assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei, e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. E digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos coragem, Pai. Coragem, Senhor, para ouvir a tua voz e atender, Senhor, o teu chamado e, Senhor, mudar a nossa atitude. Senhor, por misericórdia, Senhor, dá-nos ouvido e entendimento, Senhor,
por misericórdia, nos abençoe e nesta manhã te oramos em nome de Jesus. Amém. Como essa palavra fala comigo? É difícil de pregar ela. Porque fala muito, por coisas importantes que Deus tem colocado em meu coração e no coração de outros, e que deveriam ser inegociáveis para cada um de nós. Hoje eu não vou conseguir entrar na unidade, mas numa próxima oportunidade eu vou entrar no assunto sobre a unidade, que é caro demais para a gente deixar de lado, e muitas das vezes a gente deixa de lado. Mas eu queria começar hoje falando para você que Jesus, ele diversas vezes, a palavra nos cita, os apóstolos, né, os evangelistas nos contam que ele se retirava para orar. E ele se retirava sozinho. Às vezes os discípulos procuravam por ele e não o encontravam, e de repente ele aparecia: eu estava orando. Jesus orava muitas das vezes só, se recolhia nos montes, se recolhia nas matas, para ali ele ter um momento de intimidade com Deus, com o Pai. Uma vez ele chamou 3 para junto deles, e eles tiveram uma surpresa maravilhosa, porque Jesus se transformou diante deles. Suas vestes mudaram, eram tão brancas, mais brancas que a neve. E apareceram 2 figuras, Moisés e Elias, e eles conversavam. Os discípulos não aguentaram aquilo e adormeceram. Pedro falou: olha, Senhor, quem dera a gente fizesse umas barracas. Pedro não sabia o que estava falando, a palavra cita. Porque ele estava extasiado, ele não sabia o que estava acontecendo. Então imagina você que os discípulos de Cristo viam ele sair diante deles e orar, e não imaginavam o que ele estava orando. Até uma vez um teve ousadia e falou: Jesus, os discípulos de João ensinou a eles a orar, ensina a gente. E Jesus vai e fala: Pai nosso que estás no céu. Você não vai usar de van de repetição, não quer dizer que você não possa repetir, quer dizer que você não vai repetir de forma vã, como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse palavras mágicas. Não. Você entrega a sua vida, Pai nosso, não é? Chamar Deus de Pai, né? Para aqueles que conheciam ele, os judeus que conheciam, como assim chamar Deus de Pai? Que intimidade é essa? Já viu aquela vez que alguém chama uma pessoa por algum apelido carinhoso que os mais próximos chamam? Aí o pessoal fala: que intimidade é essa que você tem com a pessoa? E chamaram ali Deus de Pai, Jesus ensinando, aproximando Deus dos discípulos. Pai nosso que estás no céu. Eles já ficam extasiados. Mas mesmo assim, eles não sabiam o que Jesus orava. Porque Jesus, ele não se revelou totalmente a eles. Para você ter uma ideia, quando Jesus, num dado momento, pergunta para os apóstolos: quem dizem que eu sou por aí? Aí uns falaram: uns dizem que é João Batista, Elias, ou um dos profetas. E vocês, o que dizem? Aí Pedro vai e fala: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foi a carne que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Então, quem era Cristo foi sendo revelado aos discípulos, aos apóstolos, e eles foram tentando compreender. Irmãos, quando eu leio esse capítulo 17 da palavra, quando leio muitos outros capítulos da palavra do Senhor, eu fico procurando entender. E na minha inteligência, que é pequena, eu fico: cara, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou conseguir compreender o que a palavra fala? Porque é coisa elevada demais para mim. Como disse Jó: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Meus olhos te veem, mas mesmo assim eu ainda não consigo compreender. Não consigo te entender totalmente, porque é elevado de mim. Falava de coisas que eu imaginava
mas o Senhor é muito maior do que eu imaginava. E no capítulo 17, Jesus revela a sua oração. E ele começa ela dizendo para o Pai, chegou a hora. Você imagina na cabeça dos apóstolos, pensar, chegou a hora de quê? É agora que a gente vai fazer um levante, porque alguns deles pensavam que ele ia ser rei em Israel. Iam pôr uma bandeira e eles iam guerrear contra o Império Romano, um império poderosíssimo que tomou praticamente toda a terra conhecida. E eles acharam que agora Jesus ia... E aí, Jesus, quantas espadas? Pedro fala, tenho duas aqui, temos duas. Contra um exército, imagina só. Temos duas espadas. Contra um exército romano. Quem conhece a história da guerra, fala assim, você tem duas espadas contra o exército romano. Ele tinha duas espadas. E Jesus fala, chegou a hora. E eles ficam, agora é a hora. Pouco tempo depois, nesse mesmo capítulo, Jesus ele termina de falar, orar ao Pai, e aos discípulos é revelada a oração de Cristo ao Pai. E ele vai para ali, para o jardim de Getsêmani, e ali ele é preso. Chegou a hora. Não chegou a hora de se mostrar o leão, como a gente gosta de falar, de leão dar o seu rugido, não é? Que Jesus ele vem à terra como servo, mas ele volta como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, como o Senhor dos senhores. A gente pensava, Jesus vai voltar humildezinho, né, com as roupas maltrapilhas que ele andava aqui na terra. Não volta assim, não. Ele volta como o rei dos reis. Já Isaías diz que todo joelho se dobra, toda língua confessa. Lá no livro de Apocalipse, diz, ó Rei das nações, quem o impedirá? Quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações? Grandes são as suas coisas, Senhor, as suas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Mas ele falou, chegou a hora. E quando chegou a hora, ele não temeu em obedecer. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. E olha como Jesus vai glorificar a Deus. Jesus vai glorificar a Deus sendo preso, Jesus vai glorificar a Deus sendo injustiçado, porque ele foi condenado por um crime que ele não cometeu. Jesus vai glorificar a Deus sendo surrado. Jesus vai glorificar a Deus sendo morto. Numa morte horrível. Uma das consideradas piores mortes que tem, que é uma morte com tortura, que no caso de Jesus, como ele já tinha sido bem surrado, ele não durou tanto tempo, mas que às vezes durava dias para o cara morrer sufocado, preso na cruz. Assim Jesus ia glorificar a Deus. É bem parecido com o que a gente ouve por aí, não é verdade? Que fala assim, eu glorifico a Deus nas riquezas, né? Com a minha casa com tapete vermelho, né? Com a louça do banheiro dourada, né? Eu glorifico a Deus, né, mostrando, olha como eu sou grande. E Jesus glorifica a Deus mostrando, olha como eu estou num estado miserável. Tem muita coisa na palavra que ela discorda com a nossa opinião do que é grandeza. Porque Jesus, ele fala que não há maior amor, né, não tem grandeza maior no amor do que aquele que entrega a sua vida pelos seus amigos. Não há amor maior. E a gente acha que o maior amor é a gente suportar o que o outro fala, que a gente não entende, ou que a gente não quer muito interesse. Não, eu estou me esforçando para poder
estar presente na vida dessa pessoa, para poder ajudar essa pessoa. Difícil, né? Mas a palavra continua e diz que Jesus, ele tem autoridade para conceder vida eterna. E vida eterna não é só viver a eternidade. Não é só viver. A vida eterna é um estilo de vida diferente. Vida eterna, Jesus fala que começa a vida eterna, ele diz no versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então a vida eterna começa com uma mudança de estilo. Olha, eu não conheço o meu poder, eu não quero conhecer porque eu não tenho, eu não conheço a minha autoridade, eu não quero conhecer porque eu não tenho, mas eu conheço a Deus, eu reconheço a autoridade dEle, eu reconheço que Ele é e eu não. Eu me submeto a Ele. Se submeter, eu já falei sobre isso aqui uma vez, submeter não é uma coisa legal, porque a gente não gosta, né? A primeira prova que o homem e a mulher não gostam de se submeter é quando a gente é criança. Porque a gente não gosta de submeter à autoridade dos pais. O pai e a mãe falam assim, não faça isso, filho. E o pai e a mãe viram as costas ao filho, vai lá, gente, vai lá e faz. Não é verdade? Não encosta aí, filho. Né? Tem uns pais mais radicais, que vem, por exemplo, o filho vai mexer, pôr o garfo na tomada, ele vira e fala, põe, filho. Põe o garfinho na tomada. Eu fiz isso quando eu era criança. Não era um garfinho, não, era um espetinho. Minha mãe tinha uma grelha, né? E tinha uns espetinhos de metal na grelha, que ela punha lá carne, vegetais na grelha, para pôr na grelha, e eu peguei um espetinho daquele de metal e coloquei e fiquei lá assim. Põe, filho, põe aí, sente aí. Para ver. Tá rindo? Eu rio depois, na hora eu não rio não. Quando eu consegui soltar, eu tava com a perna no chão, imagina. Eu acertei exatamente o da fase. Podia ter colocado no neutro, né? Mas não, acertei o da fase. E fiquei lá. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Minhas crianças estão lá que elas não ouçam isso. Amém. Então, mas é o que acontece, a gente desobedece o pai. A gente não gosta de autoridade. Não. Você gosta de passar na rua e o agente de trânsito fala para você, não, você não pode passar por aqui, vai ter que desviar o caminho, passar 2 quilômetros para fazer o retorno que você estava logo ali. Mas eu quero ir ali. Não interessa, você tem que fazer a volta. Você gosta? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, Deus, ele diz assim, você precisa se submeter. A minha autoridade, você tem que reconhecer a minha autoridade. Autoridade de Deus. Não é autoridade do pastor. Não é autoridade do marido. Isso é outro papo. No casamento é outro papo. Não é autoridade do que sabe alguma coisa. Não é autoridade humana que eu quero dizer. Não é autoridade da carne. Não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz. Não é o que você acha, nem a sua própria autoridade você tem que aceitar, mas é a autoridade de Deus que você precisa aceitar, da palavra dele. Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita, ela começou a ser escrita em torno de 1500 a.C. Mais de 60 escritores escreveram isso e eles não se contradizeram. Muitos deles não conheciam, nem sabiam, porque a gente pensa, não, Jeremias conhecia Josué, não tinha essa coisa assim, que o texto, não é todos eles que tinham o conhecimento do texto dos profetas, o que tinha sido escrito, não, isso foi sendo reunido, não tinha uma biblioteca em Jerusalém, tinha a lei do Senhor, que era obrigado a ter no palácio, então o Pentateuco tinha aqui, sabiam de Moisés, sabiam no povo quando ficou escravo no Egito, sabiam disso tudo, mas não tinham conhecimento do todo. A Bíblia não estava reunida ainda, o Velho Testamento, o Talmud não estava reunido ainda. Não estava reunido ainda. Mas eles não se contradizeram. Porque eles foram inspirados por Deus para trazer uma mensagem para você, 3.000 anos depois. Está vendo?
Sabe, às vezes, tem gente que fala assim, não, mas essa foi alterada. Né? Deus foi tão bondoso com a gente, que aí o pessoal fala, tem muita gente que fala assim, não, mas na época de Constantino, né, que era o imperador romano, a Bíblia foi alterada, foi modificada, mas Deus foi tão bondoso, que lá nos anos 70, uns pastores ali palestinos estavam pastoreando umas ovelhas e cabras na região do Mar Morto, e um deles, criança, viu uma caverna e entrou lá, parece que jogou uma pedra e ouviu o barulho de um vaso quebrando. Aí entrou lá para ver, tinham vários vasos, e do vaso que ele tinha quebrado tinha um rolo. E aí levou para a cidade, para uma pessoa, e a pessoa olhou lá, era o livro de Isaías. E aí descobriram que o texto, olha só, que o texto que a gente tinha na Bíblia, ele era igual ao texto que estava escrito lá, preso naquela caverna, naqueles vasos, para conservar a Escritura, já que ninguém sabia. Não foi Constantino que levou aqueles vasos para lá. Porque a palavra do Senhor, meu irmão, já falei isso para algumas pessoas que dizem, a palavra é alterada. Aí eu falei, você acha que Deus Todo-Poderoso, Ele não tem poder para manter a palavra dele da maneira como ele quer? Você diz que crê em Deus, que Deus é o rei do universo, que Deus, ele tem todo o poder, que a sua vida é guiada por Deus e você segue aquilo que Deus quer, porque ele controla você, e você acha que ele não tem poder para manter essa escritura da maneira como ele quer? Que crença é essa sua, hein? Que fé é essa sua, hein? Está precisando de ler o livro de Tiago. Se é que você vai acreditar, né? Fé sem obra é morta. Cadê a sua fé? Eu mostro a minha fé pelas obras e você mostra a sua fé morta. Você diz, eu creio, só pelas palavras. A autoridade de Jesus de conceder a vida, ela é expressa nesse texto. Ele diz assim, ó, eu, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E aí ele continua e ele diz assim, ó, a obra está completa. No versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Está completa. Sabe, irmãos, teve uma reunião, se eu não me engano foi em Lausanne, eu não sei falar a palavra certinho, eu falo Lausanne, que é uma cidade lá da Suíça. Lá nos anos 70, 80, teve uma reunião de pastores lá, de líderes cristãos. Né? Reuniu lá, se não me engano, quem organizou foi o Billy Graham, pregador, né, da palavra de Deus, que já faleceu alguns anos atrás, americano. E foram alguns pastores brasileiros, e foram pastores de tudo que é lugar. Né? Acho que, se eu não me engano, tiveram alguns padres católicos também que participaram dessa reunião. E a reunião era falando sobre o que seria o evangelho no século XX. Né? Acho que foi antes dos anos 70 isso. Foi bem antes. Porque eles falavam sobre o século XX. Como é que a igreja vai se portar no século XX? E aí entrou lá uma discussão, tá? Qual que é a diferença nossa? O que nós somos diferente das demais religiões? O que identifica a gente que é diferente de qualquer outra religião? Kardecismo, budismo, religiões de matriz africana. O que é diferente? O que nós somos diferentes? E ficaram discutindo, até que chegou um rapaz, que era diácono, que o nome dele era C.S. Lewis. Alguns de vocês devem conhecê-lo, né, outros não, mas você de repente já viu falar de alguma obra dele. Ele era escritor, era professor de literatura, né, na Inglaterra, e ele escreveu aquelas crônicas de Nárnia. Então ele era diácono, era servo de Deus, ele era ateu até os 30 anos de idade, quando ele conheceu a Cristo através da leitura. E você não pensa que Cristo se manifestou para ele através da palavra, não. Cristo se manifestou a ele através da leitura de fantasia. Ele leu um livro de um pastor escocês, eu não lembro o primeiro nome dele, o sobrenome era McDonald's, é fácil de gravar McDonald's, né? E ele, o livro era Fantasy, o Caminho do Reino das Fadas. Você fala, como assim? Um livro de literatura pode levar a pessoa, porque naquele momento que ele leu o livro, ele falou assim, não é possível, tem que ter alguém. Tem que ter alguém.
Tem que ter alguém que domina sobre tudo, tem que ter alguém que criou isso tudo. Não é possível. E ele começou a procurar, ele conta na biografia dele, ele conta que ele começou a procurar, e ele começou a procurar tudo que era religião, e começou a observar, até que ele falou, fechei em duas, ou era cristianismo ou era hinduísmo. Um dos dois estava certo. E aí ele se aprofundou no hinduísmo, e ele falou, não é isso. Né? Se aprofundou no cristianismo, e ele fala que ele teve um encontro maravilhoso com Deus. E depois de 30 anos como ateu, ele virou cristão. E agora ele era um diácono. E estava numa reunião que toda a igreja do mundo estava reunida, questionando sobre o papel da igreja cristã no mundo. E aí ele perguntam para ele, e aí, Elias, a gente já está aqui 2 dias discutindo, perguntando qual a diferença nossa. Aí ele, mas isso é fácil. Ele veio de fora, é mais fácil para ver, né, às vezes. E ele diz assim, graça, ninguém faz isso. Ele tinha estudado todas as religiões. Ele falou, ninguém oferece nada de graça. E a obra que Cristo fez, para a gente não custou nada. Porque Ele levou sobre si. Porque Ele se entregou. Ele falou, eu entrego a minha vida. Porque eu tenho poder para tomá-la de volta. E Ele toma no 3º dia, ela de volta. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele nos trouxe da luz, das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da morte, nos tirou da escravidão do pecado, e nos trouxe para a vida, e nos deu vida com abundância e vida eterna. Ele formou um reino, não é? Eu não sei se o pessoal que está hoje aqui chegou a ouvir, né, ou chegou a acompanhar nas redes sociais do pastor César a pregação que ele fez aqui no dia da inauguração, em outubro do ano passado. E ele pregou sobre o reino, né, sobre o reino da pedra. Sobre o reino da pedra. Ele cita a visão o sonho de Nabucodonosor, que Deus deu a visão para Daniel. E ele fala assim, tem um reino, tem uma estátua. Nabucodonosor tem esse sonho, tem uma estátua. E a estátua tem cabeça de ouro, né, tem os peitos de prata, e vai descendo bronze, ferro, até misturar ferro com barro. Né, e ele fala, isso aí são os reinos da terra. Começou lá em Babel. Você é Babilônia. Né, Nabucodonosor é Babilônia. Você é a cabeça de ouro. Né, e aí vem uma pedra, sai uma pedra de uma montanha, que ela sai dali, ela é cortada sem mãos humanas. E essa pedra bate no pé da estátua. E a Bíblia diz que no sonho de Nabucodonosor e na visão de Daniel, essa estátua vira pó quando a pedra bate nessa estátua. O ouro vira pó, a prata vira pó, tudo vira pó. Então Deus ele mostra para Daniel 2 reinos. Ele fala, tem um reino humano e tem um reino que é o reino da pedra. E Jesus, ele está batendo nesse reino. Quando Jesus vai morrer na cruz, quando Jesus mostra ali, olha, a obra está completa, ele está dizendo o seguinte, eu sou a pedra que vai bater na base dessa estátua. E tudo que é reino humano, tudo que é sistema humano, que escraviza, que maltrata, que te leva para a perdição, que te leva para a morte, tudo que é dominado pelo pecado, tudo que começou em Babel, né, e termina no Império Romano, ele vai virar pó e as pessoas não vão mais lembrar. Mas o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor, ele vai crescer e vai tomar toda a terra. E Jesus bate na estátua naquele momento. Está tudo pronto, está completado. Chegou a hora e está completo. Jesus não faz obra pela metade, você já deve ter ouvido falar isso. Né? Lewis, quando falou assim, a graça, ele fala assim, a gente não precisa fazer mais nada. A gente só precisa a gente só precisa ter ciência de algumas coisas aqui. Quer ver? Lá no versículo 6 diz assim, manifestei o teu amor aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti,
porque lhes transmiti a palavra que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Então aqui tem 4 ações, 1, 2, 3, 4, 5 ações. 5 ações nossas. Quando a gente se depara dos salvos, daqueles que reconhecem a Cristo, 5 ações. Primeira coisa que ele fala no versículo 6 é assim: eu manifestei, eram teus e tu os me deste, e eles obedeceram a tua palavra. Obedeceram. Então, primeira coisa que Jesus fala é assim: ó, obedeceram a tua palavra, ouviram, eles aceitaram a salvação, e ele fala assim: eu vou obedecer essa palavra, eu vou seguir por esse caminho. Depois ele fala assim: eles sabem. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente fala, a gente prega a palavra, né, e a pessoa está ouvindo até, mas a pessoa não percebe que a palavra está falando com ela. Sabe, eu não sei se isso vem, né, do histórico humano de legalismo, de seguir uma metodologia para alcançar alguma coisa. A gente é muito metódico em vários aspectos, né? Então tem gente que acha que eu vou na igreja domingo de manhã, uma vez por semana ou uma vez por mês, né, para fazer a minha parte. Você já deve ter ouvido alguém falando assim: vou fazer a minha parte, eu vou lá, né, vou fazer a minha parte, e eu sei que Deus vai abençoar a minha vida, mas não é abençoar a minha vida me aproximando dele. Né, abençoar a minha vida é me dando um bom emprego, ou ele não vai deixar que aconteça nenhum acidente comigo, ou ele vai abençoar meus familiares para que eles não fiquem doentes, nem eu fique doente, e a gente tenha condição de viver o que a humanidade chama de vida plena. E a vida plena que a humanidade chama é o que o reino de Babel chama de vida plena. É o reino da estátua, diz que é vida plena. Entendeu? Você tem trabalho, você tem o arroz, feijão com bife, com batata frita, bife acebolado, de preferência, né? E você tem um teto alugado ou próprio, você tem roupa para vestir, você não passa tanto frio nesse frio que a gente tem vivido aí nas últimas semanas, né? Que frio você vai passar certeza, mas não vai passar tanto porque você vai ter agasalho, né? Você tem calçado para andar, tá com a sua saúde em dia, vai para a academia, malha, né? Estou dizendo para você não fazer não, a gente fazia isso, né? Desde que eu quebrei meu pé, a gente não tem feito muito isso não. Né? Faz bem para a saúde, faz bom. Paulo diz que tem o seu valor, né? É pequeno, mas tem o seu valor. Né? E você vive dessa maneira e você acha que está ótimo. Você consegue juntar, você é um dos poucos privilegiados, consegue fazer um investimento, coloca ali um dinheirinho na poupança, caderneta de poupança como antigamente, ou coloca lá num fundo qualquer, né, e você vê ali o seu dinheiro render centavo por centavo, né, e você sabe, estou me preparando para a aposentadoria, e está ótimo. Você alcançou o status máximo da humanidade. Mas Deus não tem isso, não. Deus ele não quer só isso, não. A Bíblia diz que Jesus até se preocupa com isso. Quando ele vai lá no capítulo lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus está falando no capítulo 6, ele diz assim, vem as aves do céu, não plantam, não colhem, as flores do campo não fiam, né? Nem Salomão se vestiu como uma delas. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe da sua necessidade. E ele não deixa faltar para eles, não vai deixar faltar para vocês também. Isso não significa que você em algum momento vai ter que jejuar. Não, aqueles que já passaram por isso sabem. Em alguns momentos Deus te prova. Você vai jejuar. Faltou comida, faltou arroz, faltou feijão. Você vai jejuar, vai entregar. Deus vai abençoar. Né? Como a gente já... Tantos casos, irmão, tantos casos. Eu nasci no Evangelho, né, graças a Deus fui abençoado com essa maravilhosa graça de ter nascido no Evangelho, pais, avós, tios, primos, todos servindo ao Senhor Jesus. Né? Então, eu vi muito caso. Aconteceu com meu pai. Meu pai perdeu o emprego, um dia ele estava em casa, estava prestes de cortar a luz, aparecia lá um irmão, meu irmão, vou vir aqui te dar um dinheirinho, e ele falou, poxa, é o dinheiro exatamente da luz. Estava lá, não comia carne, já fazia um tempão, falando, poxa, Senhor, quando eu tinha um emprego, eu fazia churrasco, às vezes, quase todo final de semana. E aí vinha um irmão, apareceu um irmão lá, tocou a campainha, vinha lá, 2 sacolas de carne. Aí ele falou, Senhor, eu não posso fazer churrasco. Fez igual Davi, eu não posso beber dessa água. Senhor, eu não posso fazer churrasco, porque eu não sei quando eu vou ter de novo. Né? Mas eu vou aqui, Senhor, muito obrigado por tudo. E guardou ali, aquilo durou, acho que uns 2 meses de carne em casa.
Por 2 meses comeu sem nada. E quantas pessoas a gente sabe, a gente viu, quantas pessoas Deus te usou para fazer isso. Para você ir lá, Deus falou, vai lá, leva uma sacola de compra para ela, porque ela está precisando. Não pergunta nada, não fala nada, só vai lá, deixa na porta, toca a campainha e foge. Aí a pessoa abre a porta, vê aquela sacola, não sabe nem quem foi que deu. Assim que é bom, assim que é bom. Porque a pessoa, se não sabe quem deu, eu costumo dizer, eu não gosto quando as pessoas me pedem obrigado. Obrigado. Não fala isso. Ainda mais quando eu estou fazendo um serviço para Jesus, não me peça obrigado, não faz isso, me traz angústia no coração. Sabe por quê? Porque eu quero chegar lá na glória e falar assim, Senhor, olha só, Senhor, eu podia ter feito muito mais. Não tem como falar outra coisa. Na minha cabeça, eu podia ter feito muito mais. Mas, Senhor, olha só, com esse talento que o Senhor me deu aqui, eu consegui fazer 1 talento e 1 centavo. Eu consegui fazer. Entendeu? E aí, como é que eu receber gratidão aqui? Não faz isso comigo não. Deixa eu receber lá no céu as bênçãos que o Senhor pode nos dar, que a ferrugem e o cupim, a traça não come. Não, eu quero as coisas lá de cima. As coisas aqui desse mundo não valem a pena não, irmão. Eu tenho só 46 anos de idade, mas eu já vejo que não vale nada a pena do que está aqui. Entendeu? Você pode ser um pouco mais novo, né? Mas pode ficar tranquilo, você vai ver, porque todo mundo vê no final, que esse mundo não presta. A outra coisa, além do saber, diz que eles, ao saberem, eles acolheram. Está aqui no versículo 8, diz assim, olha só, porque eles transmitiam as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. Eu preguei há uns meses atrás, acho que bastante meses atrás, né? Foi antes de quebrar o pé. Então, foi lá para o mês de janeiro, eu preguei aqui, ou dezembro, não sei, eu preguei falando sobre o semeador, né? Essa palavra é uma delícia de pregar. Eu amo essa palavra porque fala muito com o meu coração. E o semeador, a semente, ela cai, e a terra que acolhe ela, a terra que acolhe a semente, diz a palavra que ela brota, a semente brota, a planta cresce, e ela dá 1 por 30, por 60, por 100. Ela frutifica. Então, a Bíblia diz que aqueles que eram de Deus e que obedeceram, né, ao ouvir a palavra, obedeceram, e eles tomaram ciência, eles também acolheram a mensagem. Eles receberam ela e falaram, ela é para mim. Irmãos, quantas vezes a gente entra na igreja, a gente senta no banco, a gente ouve o pregador aqui falando, se emocionando com a palavra que Deus tocou no seu coração, ele aqui falando com toda a força, o pastor Moisés fala com toda a força que vem do diafragma dele, né? Às vezes não precisaria nem do microfone, para proclamar as novas de Cristo, para que você seja tocado pela palavra de Deus, para que você possa andar nos caminhos do Senhor e mudar o seu destino. E aí a gente está ali sentado, não é comigo isso não. Anda logo, pastor Moisés, vai para outra parte. Vai ver que de repente a outra parte vai falar comigo. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue sentar na frente de uma TV e ficar, ou num cinema, conseguir. Olha, irmão, eu não tenho nada contra TV e cinema. A gente foi semana passada no cinema com as crianças. Não tem nada contra isso, mas eu quero que você entenda o seguinte: como é que a gente consegue pegar o tempo e transformar o tempo em algo abreviado? Nossa, como passou rápido! Na frente de coisas que o mundo nos oferece, e a gente não consegue ficar 1 hora, 40 minutos sentado, ouvindo e prestando atenção para ver se aquilo que está sendo falado é com a gente. E tentando aplicar isso na nossa vida. Não, aquele irmão, aquela irmã pegou sobre aquele assunto, e deixa eu olhar aqui minha vida, como é que eu estou. Ou você se acha no seu orgulho que você não precisa ouvir a mensagem da cruz. Ou você acha que está tudo bem na tua vida. Você acha que Jesus morreu na cruz por acaso? Você acha que Jesus morreu na cruz por nada? Não, ele morreu por você. Ele morreu por você. Ele morreu porque ele te conhecia antes de você nascer. Ele morreu porque ele sabe quem você é, mais do que você muitas das vezes, que se engana.
Aplica a palavra do Senhor. Ouve a mensagem do Senhor. Ouve, obedece, toma ciência. Acolhe. Porque no momento que você acolher, a Bíblia diz aqui que verdadeiramente reconhecem. É o 4, do versículo 8. Eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram. Reconhecimento. Sabe, a palavra glória, e eu não vou entrar muito na glória hoje, a palavra glória, a gente às vezes fala, oh glória, né? E a gente não percebe o que significa glória. Né? Eu fui até recorrer ao dicionário da língua portuguesa, e a glória diz assim, fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades, por suas virtudes. Isso é glória. É algo que alguém alcança pela sua atitude, pela sua inteligência, pela sua capacidade, ele alcança a glória. A gente fala assim, por exemplo, gente famosa, a gente conhece um monte de gente famosa. Né? E vamos lá falar, um Elon Musk lá, que muita gente fala, dono da Starlink, né? Tem um monte de satélite aí, o satélite anda caindo porque o Sol está na máxima solar, então anda jogando satélite de volta na Terra. Né? Mas aí faz um foguetão, né? Todo mundo, na hora que vai lançar um foguete, o mundo inteiro vê lá. Então ele tem a glória de ser um cara da ciência, um cara que parece ser muito inteligente e coisa e tal. Ele tem a glória. Tem a glória. Né? Você às vezes olha para o seu pai, para sua mãe e fala assim, nossa, meu pai é um cara esforçado, um cara que trabalha, olha só, sustentou a família inteira, uma família grande, né? Com recursos poucos, mas ele batalhou, ele lutou. A glória. A glória. Né? Não é porque não é o Elon Musk que deixou de ter glória. Então aquilo que você alcança pelo seu esforço, pela sua qualidade, aquilo você alcança a glória para si. Né? Mas Jesus aqui, ele diz que e glória é reconhecimento. E glória é reconhecimento. E ele diz que aqueles que foram tocados, que acolheram, que tomaram ciência, que obedeceram, eles reconhecem verdadeiramente. O reconhecem. Verdadeiramente o reconhecem. E o último ponto que eu queria falar aqui é que eles creem. Tá também depois do reconhece, diz assim, verdadeiramente reconhece que vim de ti e creram que tu me enviaste. Então a gente crê. 5 ações que acontecem com o tocado. Obedecem, sabem, acolhem, verdadeiramente reconhecem e creem. E crer é algo importante que a gente precisa falar. Vai ser a última, prometo que já estou em cima da hora. Né? É o último ponto que você precisa saber. Crer que Jesus fala, ter fé, não é muitas das vezes o que a gente entende. Sabe, quando a gente olha a palavra fé no latim, né, para os romanos, era fé, era um salto no escuro. Então você não sabe o que vai vir depois. Não é? E muitas das vezes, porque a gente herdou isso dos nossos pais que vieram do catolicismo, a gente entendeu essa fé como sendo um salto no escuro. Não, eu preciso ter fé. Não é isso que fala a palavra. Quando você vai para o hebraico e vê a palavra fé no hebraico, a fé no hebraico é certeza. É assim, eu estou no escuro, eu não estou vendo nada, eu estou sendo guiado, e aqui diz que não vai ter um buraco. Eu não estou vendo. Mas a fé, segundo o hebraico, ela eu vou pôr meu pé porque eu sei que está ali. Eu sei que o caminho está ali. Não é uma coisa provável, sabe? Não tem probabilidade de dar certo. Ela vai dar certo. Ela é certa. A fé, né, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas a gente sabe que está lá. Fé, então, ela não ela não tem ação só de pensamento ou de pensamento positivo de que pode dar certo. Não, fé é certeza. E se é certeza, a fé me muda. E se é certeza, a fé guia os meus passos.
A fé em Cristo Jesus me faz andar por lugares que eu nunca imaginaria que andaria. A fé em Cristo, ela move minha vida e ela me faz ver a mim mesmo e mudar. Porque eu olho para a palavra e vejo, olha, isso aqui não é o fruto do Espírito, é obra da carne. Então isso aqui eu não quero. A fé, ela não é morta quando você luta contra si mesmo. Você consegue entender? Você consegue compreender? Que a fé não se molda a nós, não se molda a você. Não diz assim, eu acho que é isso, então eu tenho fé que é isso. Não, não é assim. A fé, ela diz para você assim, ó, você é desse jeito, mas não é desse jeito que você tem que ser. Você é assim, você pensa assim, mas não é desse jeito que você tem que pensar. Porque você está vivendo uma ilusão. Você está vivendo uma mentira. Você está querendo justificar a si mesmo pelo seu próprio erro. Você acha que viver essa maneira como você está vivendo é a maneira boa e que Deus te aceita desse jeito? Não, Deus te aceita desse jeito que você está, mas Ele não diz para você permanecer do jeito que você está. Deus te aceita do jeito que você é, aceita do jeito que você está, mas Ele não diz que você deve permanecer. Não diz a nenhum de nós. Seja por pecado que a gente considera assustadoramente prejudicial, seja por pecadinhos que a gente esconde e a gente se diz santo sabendo que ele está ali. A fé verdadeira em Cristo não é uma crença, mas é uma certeza. Porque crença, eu tenho esse pensamento positivo, ó, vai ter o caminho ali. Mas a fé, eu sei que o caminho está lá, eu vou passar, não vou cair não, vou seguir adiante. Tudo isso, irmãos, do começo da oração de Cristo, Ele quer mostrar para você que a obra foi feita e que você só precisa recebê-la. Eu queria muito ir adiante, mas não tem tempo para isso e eu não estou preparado para isso ainda. Você teria uma noção, eu já digiro essa mensagem há pelo menos uns 6, 7 anos. E ela ainda não chegou no ponto que eu queria que ela chegasse. Porque eu não tenho capacidade ainda para isso. Eu tenho que buscar mais, tenho que orar mais, tenho que jejuar mais, tenho que se entregar mais ao Senhor. É assim que é a nossa vida. Eu gosto de dizer que, como diz lá no livro de Eclesiastes, se não me engano, Eclesiastes é o provérbio, como a luz da aurora, minha vereda, meu caminho, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você olha hoje para a sua vida e fala, Senhor, eu não estou preparado. Não está mesmo. Nenhum de nós está. Mas se você entrega a sua vida ao Senhor, se você obedece, se você toma ciência, se você acolhe, se você verdadeiramente reconhece, se você realmente crê nele, você abre o seu coração, abre sua vida e deixa ser moldado, como o olheiro molda o vaso. Como o olheiro molda o vaso. Como lá o cara que faz o vaso molda, ele pega o barro mole, e ele molda, ele faz o buraco para ver quanto que vai caber ali, adorna ele, depois passa lá, põe ele no forno, põe o verniz, a pintura, põe no forno de novo, deixa secar, está tudo direitinho, o vaso está pronto. Nenhum de nós está nessa condição ainda, não é? Mas como a luz da aurora, essa é a promessa de Deus. A nossa vereda, o nosso caminho, a nossa vida vai se amanhecendo cada vez mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe, que Deus tenha falado ao seu coração, deu como falou ao meu, deu pelo menos um pouquinho, que Deus tenha falado ao seu coração, deu como tenha falado ao meu ou de outros irmãos, a toda a igreja. Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus.